Hoje, o que a gente vai fazer hoje aqui é assim, talvez um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, porque a gente está acostumado a fazer um estudo bíblico, um estudo interpretativo da Bíblia e tudo mais, e hoje nós vamos falar um pouco em torno, não exatamente na mensagem da Bíblia, mas um pouco da situação. Por quê? Porque nesse estudo de Atos, o próximo grande assunto é o apóstolo Paulo e o seu ministério. Isso certamente vai tomar várias lições. Ele se a gente pega o livro de Atos, o começo do livro de Atos se concentra em Pedro e a segunda parte maior em Paulo. E lá no meio tem um pouco de superposição. Então, um estudo do apóstolo Paulo e do ministério dele certamente é muito importante e vai levar algum tempo. Então, hoje, o que nós vamos fazer é olhar um pouco o que está em torno, o ambiente dentro do qual o apóstolo Paulo estava e trabalhava, para a gente se situar e conhecer um pouquinho onde, quando, como, de que jeito ele agia, né? Então, o ambiente no qual o apóstolo Paulo trabalhou foi o ambiente do Império Romano. Então, nós vamos dar uma olhada no que era, afinal das contas, esse Império Romano. É comum a gente ouvir o pessoal dizer o Império Romano dominou o mundo. Mas peraí, não é bem assim. Ele dominou, sim, aquele mundo que nós conhecemos, o mundo ocidental, o mundo europeu, o Oriente Médio, o norte da África e tal. Mas fora isso, existe Índia, existe China, existe Japão, existe Rússia, tudo isso lá o Império Romano não foi. Mas não importa. Para o que interessa para nós, para o nosso mundo que nós conhecemos, em que vivemos de fato, o Império Romano era dominante e por isso é importante a gente conhecer ele um pouco. Então, vamos ver um pouquinho da história do Império Romano. A gente não sabe exatamente como é que começou essa história. Esse início é lendário. Oficialmente, os próprios romanos estabeleceram o ano que para nós é 753 a.C., a contagem deles era diferente, mas o ano é esse, para o ano da fundação de Roma. Mas isso é um pouquinho de lenda, um pouquinho de opinião, enfim, eles definiram essa data para servir de ponto de partida para a história deles e tudo mais. Em todo caso, é por lá. E o fundador, ou os fundadores de Roma, segundo não é nem história, segundo a lenda, são esse indivíduo chamado Rômulo e o irmão dele chamado Remo. Inclusive, depois os dois brigaram e o Rômulo acabou matando o Remo e tal coisa. Mas a lenda conta que esse Rômulo foi o fundador de Roma. E aí tem mais coisa lendária junto. Diz que eles os dois irmãos foram, me parece que abandonados pela mãe por lá naquela região, e uma loba amamentou os dois e criou os dois. Quer dizer, são coisas lendárias, mas fazem parte da tradição. Fato é que naquele local onde se fundou a cidade, certamente já antes havia gente assentada, gente morando por lá e tal, e aquilo apenas com o tempo foi se organizando e foi se formando essa cidade e que realmente cresceu e se tornou muito poderosa. Depois dessa fundação, consta que Roma teve 7 reis. Esses reis também são lendários. Até que ponto eles realmente existiram e se chamaram assim e agiram, deve ser meio verdade e meio não, né? Mas foi um atrás do outro, constam esses 7 reis, até que no fim, depois do 7º, pelo jeito o povo que também já
a essa altura tinha crescido e tomado uma certa união e consciência de si mesmo, se cansou daquilo, daqueles déspotas, daqueles manda-chuvas lá, e depuseram o último deles e proclamaram a República. Em 1889, a gente conhece uma história parecida aqui no Brasil, né? Sai daí o imperador, o rei e tal, e proclamar a República. E essa República Romana, ela funcionou durante muito tempo. Até o ano de 40 e alguma coisa, já vou dizer por que 44. Aí apareceu de novo um desses grandes líderes. É a tal história, os grandes líderes tendem a se tornar mandões e a oprimir o povo. Aí às tantas o povo se rebela, derruba aquilo, e agora nós vamos cuidar do negócio. E tá bom, aquilo começa a funcionar, com o tempo aquilo descamba de novo, vira confusão, vira bagunça, e o povo diz, essa coisa aqui não dá, até que aparece de novo um líder forte e diz, deixa que eu tomo conta disso aqui. Né? Isso você pode observar ao longo da história, em tudo quanto é lugar, sempre se repete. E apareceu então o famoso Júlio César, Caio Júlio César, que era um general, era um comandante militar e tal, que fez conquistas para Roma, lutou e tal, e começou a crescer e a se tornar o grande líder de Roma. E aí aconteceu aquilo que também sempre acontece. Por um lado, ele era o chefão, que o pessoal admirava e a que obedecia. Por outro lado, tinha os que são contra ele, dizendo, esse camarada aí está mandando demais, não estou gostando dele. E vai essa coisa, até que nesse ano de 44 a.C., ele sofreu uma emboscada lá dentro de Roma mesmo, de opositores dele, e foi assassinado. Então acabou Júlio César. Bom, e agora? Agora alguém tinha que sucedê-lo, né? Alguém tinha que assumir o comando. Então aí apareceu o Augusto, que aliás o nome dele era Otávio, era um filho adotivo do Júlio César. E ele depois recebeu esse apelido, na verdade apelido, Augusto, quer dizer, o sublime, né? Grande. Agora uma pergunta para vocês, onde é que Augusto aparece na Bíblia? Em Lucas 2, versículo 1, onde ele manda fazer um recenseamento que fez com que José e Maria se deslocassem para Belém, né? E a história do nascimento de Jesus. Naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto, etc. Então. Muito bem. Ele governou, então, mais ou menos de 30 antes de Cristo, chamado antes de Cristo, até o ano 14 depois de Cristo, quando ele morreu. Tá? Então, esse foi o primeiro imperador romano, de fato. Ele ganhou esse título de imperator. Era a partir daí, os outros herdavam esse título. Né? Bom, como é que continua? É a história do nascimento de Jesus, e é curioso, né? Quem não conhece vai achar esse negócio maluco de dizer Cristo nasceu 7 anos antes de Cristo. Que negócio é esse? O fato é que essa nossa contagem de anos, agora 2024, foi estabelecida lá pelo século 7, acho, se não me engano, por aí, 6, 7. Um monge fez estudos, pesquisou e tal coisa e concluiu que Jesus tinha nascido num determinado ano e disse então que esse seria o ano 1 e a contagem iria a partir daí. E essa contagem deu hoje 2024. Né? Só que ele se enganou um pouco. Aquilo que ele estabeleceu como ano 1 não era, na verdade. Porque Jesus nasceu antes da morte de Herodes. Tanto é que Herodes mandou matar os meninos de Belém. Então, e a gente sabe a data da morte de Herodes, então não pode. Jesus tem que ter nascido um pouco antes. E a estimativa, isso não é certeza, a estimativa é de mais ou menos 7 anos antes dessa data.
Então, puxa vida, mas então hoje devia ser, o nosso ano devia ser, sei lá, 2030, alguma coisa assim. Só que são 2000 anos de história com essa numeração de datas, de anos. Vai mudar isso agora? Vai ser uma confusão que ninguém vai entender. Então deixa assim. O que importa é o número servir de referência para nós e o resto não é tão importante. Por isso continuamos no ano 2024 com uma defasagem aí, a gente sabendo disso, tudo bem, a gente entende e pronto. Né? Muito bem, ok. Seguindo, o sucessor do Augusto chamava-se Tibério, que reinou então de 14 a 37 depois de Cristo. A contagem dos anos oficial, né? A Bíblia fala em Tibério? Menciona assim em Lucas 3, versículo 1, que fala que nos dias de Tibério, então surgiu, começou a trabalhar o João Batista. E é o batismo de Jesus. Então, isso aí é na época de Tibério. E como ele reinou até 37, certamente toda a história do ministério de Jesus e sua morte e ressurreição ocorreu dentro do governo Tibério romano, né? Porque a Palestina, lá onde eles moravam, fazia parte do Império Romano. Isso a gente ainda vai dar uma olhadinha em seguida. Muito bem, Tibério. Tibério até 37, sucessor de... Aí a referência aí. Lucas 3:1, João Batista, batismo de Jesus, que deve ter sido lá entre os anos 20 e 25, mais ou menos. Isso é estimativa, tá? Isso a gente não sabe exato, mas deve estar por aí. Porque a Bíblia diz que Jesus tinha 30 anos, né, quando começou a trabalhar. Se ele nasceu 7 anos antes, então seriam... Então, no ano 20 ele teria 27 anos, tal, mas é tudo mais ou menos. Né? Bem, sucessor de Tibério foi Calígula. Calígula, aparece na Bíblia o Calígula? Não, o Calígula não. Ele também era um indivíduo de menor importância. Era um jovem meio doidão e não deixou boas lembranças por aí. Super orgulhoso, ele era o bom, ele era o Deus, né? Ele queria ser adorado e consta que ele chegou ao ponto de nomear com o título de senador, o cavalo dele. Tá, quer dizer, o sujeito não regulava bem. Ele ficou até 41, também foi assassinado. Então, esse não aparece porque ele realmente não contribuiu com nada. O sucessor de Calígula foi Cláudio. Cláudio aparece na Bíblia. Onde? Alguém lembra? Hã? Em Atos, quando fala da fome, sim. E tem mais uma passagem. Então vamos dar uma olhada. Em Atos 11, 28, da fome. Houve uma previsão de um profeta antes, dizendo que em Roma, ou no Império, estava para acontecer uma grande fome, uma grande carência e tal. E o registro, então, confirma que, de fato, isso aconteceu durante o reinado de Cláudio. Né? E a outra passagem está em Atos 18, 2, quando Paulo se encontra em Corinto com Áquila e Priscila, 2 judeus, diz que esses dois estavam lá porque eles eram de Roma, mas Cláudio havia expulsado todos os judeus de Roma. Tá. Então, esse é um relato também, e isso é a segunda menção a Roma, a Cláudio. Bem,
Ao que tudo indica, o ministério do apóstolo Paulo, todo o trabalho dele, transcorreu todo ele, ou quase todo ele, durante o reinado de Cláudio. Calígula é um pouco cedo para ele, e parece que a coisa terminou com o sucessor do Cláudio, que era Nero, de 54 a 68, quer dizer, o fim do ministério de Paulo deve ter acontecido no reinado de Nero. Nero tem uma péssima fama. Falou Nero, é xingo, né? Ele realmente foi um camarada muito, muito ruim. A pior história que contam dele é que lá pelo ano 60 e pouco, Roma sofreu um grande incêndio, um incêndio assim de quase acabar com a cidade, uma coisa muito grave, muito grande. E diz aí a tradição de que esse incêndio foi o próprio Nero que provocou, porque ele queria destruir tudo que havia de feio lá na cidade e construir uma cidade nova, mais bonita. Se é verdade, não é certeza, mas é o que a história conta. E o Nero, de qualquer modo, naturalmente ficou escandalizado com aquele incêndio, de propósito ou não, mas ficou, e ele tinha que achar alguém que tenha provocado esse incêndio. Então ele resolveu culpar os cristãos. Então os cristãos, pela opinião de Nero, foram os culpados pelo incêndio de Roma. De que jeito? Não interessa. Ele precisava de um culpado. E passou a perseguir os cristãos, e perseguir feio. E Paulo estava lá no meio. A gente sabe que Paulo foi executado por decapitação, e parece que esse ano, acho que também pelo jeito é bastante seguro, 64. Isso foi no reinado de Nero. Tá? Então Paulo pegou uma parte do reinado de Nero e então foi executado naquela ocasião. Então essa é a história um pouco do Império Romano em relação àquilo que aconteceu no Novo Testamento. Essa é, assim, resumidamente, a história que está por trás de todos esses eventos da Bíblia. Eu preparei aqui, eu estou projetando alguns mapas, e eu já logo de cara quero pedir desculpa pela má qualidade dessas imagens aí. Elas realmente eu sei que estão ruins, mas foi o que eu consegui fazer. Eu tirei uma foto de uma Bíblia que eu tenho em casa, dentro da Bíblia aquilo está muito bonito, mas a foto, bom, falta de habilidade, de conhecimento, de prática, de, sei lá, de técnica minha. Mas a ideia é só dar uma ideia básica daquelas áreas e do que se passou por lá. Muitas Bíblias têm um apêndice com esses mapas. Então é bem possível que vocês tenham alguma Bíblia onde vocês vão olhar lá e vão achar esses mapas numa qualidade melhor do que essa. Essa aqui não tem. Eu já olhei, não sei se alguém tem. Isto aí é um mapa do Império Romano. Então vocês veem aí na parte de cima, a parte verde é a Europa, o azul no meio é o Mar Mediterrâneo, o amarelo embaixo é a África. E aí eu dei uns destaques para algumas das principais cidades de que o livro de Atos fala e que fazem parte da história de Paulo. Roma, de que nós já falamos bastante. Corinto é uma cidade que ele visitou, criou igreja, foi importante, muitas vezes mencionada. Tarso é a cidade onde Paulo nasceu, né? Antioquia é outro centro cristão que se formou ali, até independente dos judeus, foi o primeiro centro gentio cristão importante. Paulo trabalhou parte da vida dele lá, usou aquilo também como, por assim dizer, como sede das suas expedições missionárias que ele fez, sempre voltava para Antioquia. Damasco, vou pegar Jerusalém, primeiro Jerusalém dispensa comentário, né? É a capital judia, e Damasco foi aquela cidade para onde
ainda Saulo, depois o nome dele mudou para Paulo, mas o Saulo foi querendo perseguir cristãos. E provavelmente vocês conhecem a história, né, que pouco antes de chegar em Damasco, ele teve aquela visão de Jesus e mudou a vida dele completamente. E depois ele permaneceu ainda em Damasco um bom tempo, saiu de lá, voltou, ficou mais tempo. Então é outro foco do ministério de Paulo. Então vocês têm aí do lado esquerdo a Espanha, chegou a atingir a Espanha. Paulo queria inclusive ir até lá, e até hoje a gente não sabe se ele foi. Pode até ter ido, mas não se sabe. Espanha, França, a Itália, depois os países bálticos e a Grécia, a Turquia, lá onde está Tarso, aquilo é a região da Turquia. Depois aqui na margem leste do mar Mediterrâneo é a Palestina, é Israel, né? E depois embaixo a África. Pegou tudo isso. E depois disto aí, esse Império Romano ainda aumentou mais um pouco. Chegou a pegar uma parte, pelo menos uma parte da Inglaterra, das Ilhas Britânicas, e eu não sei agora o que mais, mas ele ainda cresceu um pouco mais. E nos séculos seguintes foi desmoronando aos pouquinhos até desaparecer completamente, né? Mas essa era a situação no tempo do apóstolo Paulo. Então era uma área sob um domínio único, uma organização única, uma língua internacional que era grego e não latim. A língua dos romanos era latim. Mas o grego, com Alexandre antes, pegou de tal forma que todo mundo falava grego, né? Mais ou menos como hoje o inglês, né? Talvez até mais intensamente ainda. Então era uma situação muito favorável para a disseminação do evangelho. O momento em que o evangelho, em que Cristo veio, realizou a obra dele e começou o cristianismo e a se espalhar, o evangelho foi muito propício nesse sentido, né? Tinha aquela região toda ela livre e organizada, dava para viajar de um lado para o outro, havia a dominação e os militares romanos cuidando da lei e da ordem, nem sempre de uma maneira muito delicada, mas em todo caso não era anarquia, havia ordem lá. Então os romanos foram grandes construtores de estradas, então havia caminhos por onde ir, foi muito bom aquilo. E assim o evangelho pôde avançar rapidamente por lá. Ok, mais alguns mapas agora, a qualidade é essa mesma, é só para dizer, olha, esses mapas existem, vocês podem encontrar em outro lugar e pesquisar e usar se quiser. As viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem saiu de Antioquia, foi lá para oeste até a Grécia, tal coisa, aquelas linhas vermelhas. A segunda viagem, aí ele saiu de Jerusalém e deu toda aquela volta lá em cima de novo, indo até a Grécia. Essa parte verde pendurada lá, assim para baixo, é a Grécia, tá? Depois ainda tem a terceira viagem, muito parecida com a segunda. Eu até penei um pouquinho na hora de ler na Bíblia, dizer, peraí, qual é a segunda, qual é a terceira? Parece que as duas se confundem, a coisa era meio complicada. Mas deu mais um giro por aquilo tudo, e no fim de tudo ele foi para Jerusalém. Não era a intenção dele que aquilo fosse o fim de tudo, mas em Jerusalém ele foi preso, por causa de anarquia que os judeus que não gostavam dele armaram lá, e foi preso até para ser protegido, porque estava para ser linchado, né? Aí, como o comandante romano lá em Jerusalém não conseguiu resolver o problema, ele disse, eu vou mandar esse camarada para Cesareia, que é a capital romana da Palestina, para o governador e ele que se vire. E mandou, então, Paulo para Cesareia. O governador era um indivíduo chamado Félix.
E Paulo ficou retido lá em Cesareia por 2 anos. Por 2 anos, porque o governador, o Félix, e depois o sucessor dele, o Festo, foram cozinhando o caso dele em fogo lento. Não resolviam, e foram se passando 2 anos. No fim daquilo, Paulo perdeu a paciência, diz, olha, chega, eu sou cidadão romano, eu apelo para o imperador, para César, eu quero ser julgado por ele. Vocês não estão fazendo nada aqui, isso ele não disse, mas pensou certamente. Eu quero ser julgado por César, então o Festo, o governador, disse, tá bom, você pediu para ir para César e você vai. E deve ter pensado, ao mesmo tempo, ufa, me livrei de um abacaxi. Né? Embarcou, então, o Paulo em direção a Roma. E aí, então, tem ainda um mapa da viagem dele a Roma. Ele sofreu um naufrágio perto de Malta, aquele canto aqui embaixo, à esquerda. Depois foi encaminhado para Roma, e em Roma ele ficou bastante tempo. Novamente se fala em pelo menos 2 anos. Ele não era ele não era um prisioneiro. Ele, na verdade, ele tinha ele tinha um processo correndo em relação a ele, mas ele não tinha sido condenado por nada pelos romanos. Ele estava em investigação, em julgamento, aquele processo, e então ele era bem tratado, até porque era cidadão romano, e com cidadão romano não se mexe assim, isso é importante. Então ele pôde morar numa casa que ele próprio alugou, não ficou na cadeia, e tinha liberdade para se mexer, para ter contato com os outros cristãos, para pregar, para escrever cartas, para receber visitas e tal. E o livro de Atos termina dizendo isso, que ele ficou nessa situação em Roma por 2 anos, né, agindo livremente e tal, e coisa, ponto final. Nós não sabemos como é que a história continuou. O Lucas, que escreveu Atos, deve ter escrito aquilo justamente naquela época. Ele não tinha mais nada para dizer. Era aquilo, acabou. Né? Por isso, existe a suposição, não há certeza, mas a suposição de que talvez, depois disso, Paulo tenha sido posto em liberdade, tenha sido absolvido no julgamento. Olha, esse camarada é inocente, solta ele, não fez nada de errado. Tá? E que ainda tenha viajado até a Espanha e voltado. Acho que o tempo é um pouco apertado para isso, mas parece que havia essa possibilidade, mas não é certeza. Isso são menções aí posteriores, não está na Bíblia, a gente não sabe, mas talvez. Né? Ele, então, ficou lá. E para nós, pelo livro de Atos, a história termina nesse ponto. Né? Bem, então, se vocês tiverem uma Bíblia com esses mapas dentro, podem olhar com um mapa um pouco mais de qualidade do que essa minha projeção aí, e podem talvez acompanhar um pouco melhor a história. Ok. Aqui, mais uma vez, o Império Romano. Esse é o mesmo que eu já tinha projetado, só que mudei um pouco os nomes. Eu estou destacando aí a cidade de Tarso e de Jerusalém, que são os 2 focos iniciais da história de Paulo. Tarso fica num local onde hoje fica a Turquia. Tá, a cidade de Tarso fica numa região que hoje pertence à Turquia. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Porque isso é só para dizer o que importa para Paulo no começo é isso. Muito bem. Quem era ele? O Saulo de Tarso. Ele, pelo que consta aí nessas referências de Atos 22 e 23, ele deve ter se mudado de Tarso para Jerusalém ainda criança.
criança ou talvez adolescente, porque ele próprio diz nessas referências que ele nasceu em Tarso e foi criado em Jerusalém. Ou seja, pelo que dá para entender, o pai dele se mudou com a família para Jerusalém, não sei por que motivo, mas fez isso. Então passaram a morar lá e ele cresceu lá em Jerusalém. Outra coisa, ele era um fariseu, e quando nós ouvimos a palavra fariseu, aqui hoje, entre os cristãos, a gente torce o nariz. Né? Ixi, fariseu, a Bíblia não fala nada de bom deles, né? Os evangelhos, cada vez que fala em fariseu, é uma briga com Jesus e a coisa era feia. Bom, eles eram um pessoal extremamente rigoroso com a lei de Moisés. Parecidos com o que a gente vê hoje, os chamados judeus ortodoxos. Eles se preocupam com detalhezinhos, e Jesus criticou aquilo muito, porque eles se preocupavam em cumprir cada vírgula da letra do texto, mas não se preocupavam com o sentido daquilo. Então eles eram impiedosos, eram grosseiros, eram orgulhosos, não tinham lá uma fama muito boa. Mas o povão judeu respeitava. Opa, esses aí são os piedosos, são os grandes líderes espirituais do povo. E o Saulo, ele era um deles. Ele se convenceu daquilo, estudou com este Gamaliel, que era um dos grandes mestres judeus. Então, Paulo teve um professor de alta categoria. E o que nós lemos a respeito de Gamaliel na Bíblia é até positivo. Não é um daqueles aqueles insuportáveis. Ele era um sujeito moderado, inteligente, quando os judeus, fariseu, escriba, sinédrio, liderança judaica começou a agredir, a querer condenar os cristãos e realmente criar problemas para ele, o Gamaliel levantou e disse: gente, calma, vamos devagar, não é assim. Vocês sabem que não faz muito tempo houve uns outros movimentos por aí que acabaram não dando em nada. Deixa eles trabalhar, observa. Se aquilo foi de Deus, vocês não vão conseguir derrubar isso. E se não for, vai acabar sozinho. Então parem com essa onda toda. Essa foi a posição do Gamaliel, respeitável, muito boa. Mas o Saulo, ele era mais jovem e não era bem assim. Ele queria acabar com aquela turma. Então ele era agressivo, prendia, se possível matava, né? Viu eles apedrejarem o Estevão e ficou muito contente com isso. E então, daí se segue aquela história que ele pediu autorização para ir a Damasco perseguir os cristãos lá, foi lá e pouco antes daquilo teve uma visão de Jesus, etc. Uma história bastante conhecida. E há esse aspecto que eu já mencionei, que ele era cidadão romano. É interessante que ele o comandante militar lá de Jerusalém mandou prendê-lo, na verdade, porque estava lá no templo e ele fez um discurso, o Paulo, e aquilo virou um caos lá, uma bagunça muito grande, que estava começando a ficar perigosa. Então ele mandou os militares lá: tira esse homem daí, porque vamos sossegar essa coisa. Para todos os efeitos, prendeu. E como esses romanos não tinham assim, não eram muito carinhosos, né? Ele diz: vamos interrogar esse camarada, e chamou um sujeito lá com um açoite e diz: vai batendo nele para ele confessar e tal. Aí o Paulo diz: espera aí, vocês podem bater, açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ops! Aí o comandante se assustou.
Eu não sabia disso. Não pode. Então mandou parar com tudo, deixou ele recolhido lá em segurança e passou a tratar ele bem diferente. Para nós hoje, bem, tudo bem, essas histórias às vezes são resumidas e não contam todos os detalhes, mas eu fico olhando para aquilo e digo, como é que ele convenceu o sujeito lá de que ele era cidadão romano? É muito fácil você dizer, eu sou cidadão romano. E se não for? Né? Ele não tinha RG naquele tempo, né? Nem CEP. Mas de alguma forma ele convenceu o comandante lá, e era verdade, de fato ele era cidadão romano, e isso significava que ele tinha direitos, mais direitos que outros, e ele não teve dúvida em fazer uso desses direitos. Aliás, uma coisa que é bom a gente lembrar, o cristão é alguém que defende a paz, que procura ser pacífico, que prefere apanhar, como Paulo apanhou muitas vezes, em vez de criar brigas, mas que também tem consciência dos direitos civis que tem e faz uso deles quando é o caso. Se não há razão para ser punido oficialmente pelo governo, se o governo está agindo contra a lei, nós temos todo o direito de invocar a lei do país e dizer, peraí, gente, vamos fazer esse negócio direito. Né? Então, perseguição de cristão existe sim, muitas vezes é preciso que seja suportada, e nós aqui somos tremendamente privilegiados aqui no Brasil, que não temos isso, mas nem tudo é preciso ser engolido. Às vezes, existem recursos para dizer, peraí, assim não. Isso foi o que Paulo fez e tudo bem, estava certo ele. Ok, uma trajetória em resumo da vida de Paulo. Nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade importante, daquela região, né? Passou provavelmente a infância, não sei a partir de que idade, e a juventude em Jerusalém, onde estudou. Depois foi para Damasco e lá se converteu. Na entrada de Damasco, Jesus lhe apareceu, ele recebeu instrução. A história é longa e nós aqui estamos resumindo muito hoje. De lá, a história, a partir de lá, se a gente lê o livro de Atos, é um pouco difícil de entender. É um tanto de vai e vem para lá e para cá, de um lugar para outro, e eu leio aquilo e digo, peraí, como é que era o negócio? Quando é que ele foi para onde e quando é que ele voltou ou foi para outro lugar? Não é muito fácil de entender. Mas o fato é que ele, as tantas, parece que pouco tempo depois da conversão dele, foi para a Arábia, que não é uma cidade, é uma região, né? De lá voltou para Damasco e tudo isso parece que levou uns 3 anos. Referência é Gálatas 1,17, vocês podem conferir se quiserem. Né? Depois foi para Jerusalém, foi para a Síria, foi para a Cilícia, que é a região onde fica a cidade de Tarso. De lá foi de novo para Damasco e tudo isso levou 14 anos. De que jeito exatamente, não sei. Né? É uma questão, eu não cheguei a fazer agora minuciosamente as contas, vocês podem tentar fazer essas contas pensando que a conversão do Saulo Paulo deve ter se dado lá pelo ano, sei lá, entre 35 e 40 por aí, 14 anos dá anos 55, e sobram 10 anos de vida para ele, mais ou menos, não é muito. Né? Enfim. Aí ele voltou de novo para Jerusalém, pregou o evangelho lá no meio, dentro do templo, para o pessoal, e aí foi preso e é ameaçado. Nessa hora, nós temos uma referência sobre a família dele. Porque ele foi preso
e os judeus lá, os chefes judeus, os inimigos dele, começaram a conspirar e disseram, vamos mandar um recado para o comandante aqui militar, dizer, por favor, libera o Saulo no dia tal, às tais horas e tal, para ele vir aí para uma reunião que nós queremos falar com ele mais uma vez e tal, por favor, faça isso. Mas a ideia deles era fazer uma emboscada e matá-lo, quando ele estivesse a caminho de lá, né? Pelo relato bíblico, se a gente tira uma conclusão, esses conspiradores devem ter todos morrido de fome, porque eles juraram não comer nada enquanto não matassem Paulo, não conseguiram matar. Não sei como é que ficou essa história. E ali, o livro de Atos consta que um sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, lá em Jerusalém, de alguma forma ouviu essa conversa e foi falar com o comandante militar. Ele diz, tem um recado aqui, cuidado, não manda o Paulo para lá, porque eles estão a fim de matá-lo. Então o comandante agradeceu, disse, tá bom, obrigado, não comenta isso com ninguém, e então tomou a providência de deslocar o Paulo para Cesareia. Manda ele embora daqui, porque a coisa aqui está muito perigosa, né? Então isso nos dá uma informação também sobre a família de Paulo. A irmã dele morava lá, tinha um filho que deve ter sido um adolescente, jovem, não sei, que foi colaborar com isso. Bom, ele ainda, de alguma forma, passou por Antioquia, mas isso acho que foi antes. Depois de um ano, foi para Cesareia e para Tarso. Aí a gente não tem uma informação muito precisa. A última ida dele para Cesareia foi quando o comandante mandou ele para lá por segurança, e diz aí que ele ficou lá retido por 2 anos. E depois, então, viajou, foi levado para Roma, para o tribunal do imperador, para ser julgado o caso dele, e lá ficou pelo menos 2 anos em uma situação bastante confortável. Tudo coisas que a gente não sabe assim muito exatamente. Viagem final a Roma, as várias viagens missionárias, eu mostrei os mapas para vocês, né? E a viagem final a Roma, pelo menos 2 anos, Atos 28, 30. Aí agora a trajetória dele e um resumo. E agora nós estamos... ainda tem 5 minutos. Vamos dar uma passada assim, rápida. A intenção hoje é essa. Vocês veem nesse material que tem matéria aí para estudar à vontade, muita coisa, mas hoje assim não dá. A intenção hoje é mostrar um panorama assim geral, bem resumido, para talvez criar o gosto de pesquisar mais. E certamente nas próximas lições de EBD aqui, nós vamos ouvir mais do que isso. Não é comigo, não sei, mas a Betina me informou de que vai haver mais lições sobre o apóstolo Paulo. Então, se eu estou correndo por cima, sem explicar direito as coisas, por favor, levem isso em conta. Vem mais, tá? Essa é a razão aqui. Então, primeira viagem missionária. Ele foi enviado a partir de Antioquia. Foi ele, ainda chamado Saulo, junto com Barnabé e com João Marcos. Esse João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Tá? Foram para um lugar chamado Seleucia, na ilha de Chipre, de lá para um outro lugar chamado Salamina. Isso ainda onde tem essas 2 pontinhas, é tudo em Chipre. Salamina, Pafos. Lá encontrou esse tal de Elimas, ou Bar Jesus, um mago, um vidente lá, um sujeito que influenciava muito o governador romano, chamado Sérgio Paulo. Uma história não igual, mas parecida com aquela do Filipe, com aquele outro mago lá em Samaria, um sujeito que se metia no meio e atrapalhava. E consta que esse governador, Sérgio Paulo, romano, se converteu, ele aceitou a mensagem
do evangelho e tal coisa. Eu não sei se isso deve ser ficção, acho que alguém inventou, fazendo romance, que o Paulo teria assumido o nome Paulo por causa daquele governador, mas isso não tem fundamento, e se for verdade, tudo bem, também não muda nada. Né? Seguiram para Perge, aí o João Marcos desistiu da viagem, voltou para Jerusalém, ou para Antioquia. Aí foram para Antioquia da Pisídia, ou seja, uma outra cidade chamada Antioquia, né? Não confundir as duas Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Foi muito bem aceito pelos gentios e os judeus, para variar, rejeitaram. Foram para Icônio, outra cidade, lá houve muita discussão e perseguição. Chegaram a apedrejar o Paulo, parecia que ele tinha morrido, mas não morreu. Levantou e foi embora. Depois para Listra e Derbe. Aí ele foi apedrejado, em Derbe. Ele curou ali um indivíduo, os gentios quiseram adorar a ele e Barnabé, deram nomes de deuses gregos para eles, né, e tal, e eles tiveram um bocado de trabalho para dizer, pessoal, para com isso, que não somos nada disso. E depois retornaram a Antioquia, parando de novo naquelas cidades onde estiveram e foram para Antioquia prestar relatório. Bom, aí agora vem o concílio em Jerusalém. O que era isso? Houve uma tremenda discussão em Antioquia sobre o gentio que se converte precisa também cumprir a lei judaica com todas aquelas regras que tinha. Precisa circuncidar, precisa observar aquelas regras de comida que eles tinham, um monte de coisa. E outros diziam, não, nada disso, isso é coisa de judeu, não é coisa de gentio. E deu essa controvérsia. Então, de Antioquia mandaram o Paulo com alguns companheiros para Jerusalém, para a sede, por assim dizer vamos discutir esse assunto e vamos resolver. E lá, então, houve o que chamam de concílio, juntaram-se os líderes, conversaram, trocaram ideias, experiências, e a conclusão deles foi que não, a lei judaica não pode ser aplicada aos gentios. Eles não têm obrigação de seguir isso. E Pedro citou o caso de Cornélio. Cornélio era um romano, não era judeu, não tinha nada a ver com judeu, só estava lá como das forças de ocupação romanas, e ele teve uma visão, e então chamou Pedro, e o Pedro pregou o evangelho para ele e para o pessoal da casa dele. Ele aceitou, ele se converteu, e diz a Bíblia, então, o Espírito Santo desceu sobre eles. Assim, sem nenhuma outra condição. Aí o Pedro deu esse relatório lá no concílio. Ele diz, olha, aconteceu isso com o Cornélio. Ele não fez nada cumprindo a lei e recebeu o Espírito Santo. Então, quem somos nós agora para querer exigir coisas deles? Se o Espírito Santo tomou a iniciativa e dispensou eles. Então, o pessoal, é verdade, aceitaram. Então, fizeram uma carta, mandaram para Antioquia. Tiago, irmão de Jesus, um dos líderes da igreja, contribuiu muito aí. Mandaram essa carta e resolveram esse problema lá. Segunda viagem missionária. Aí foi sem o Barnabé, porque o Barnabé insistiu em levar o João Marcos e Paulo não queria, porque João Marcos o tinha abandonado na primeira viagem, então os dois se desentenderam. A gente olha para aquilo e diz, puxa, que estranho, cristãos maduros e tal, e o Barnabé era um sujeito conciliador e tal, e o Paulo... Bom, tudo bem, o Paulo era uma personalidade muito forte, né? Mas a verdade é que isso foi naquele momento, e a gente sabe que ele se reconciliou com o João Marcos depois, porque numa das cartas depois ele disse que o João Marcos está sendo muito útil para ele. Então, foi um episódio chato, mas, enfim,
Então, o Barnabé saiu em viagem, levando João Marcos, e o Paulo saiu em outra viagem para outro lugar, levando Silas como companheiro, que era um dos que estavam já junto com ele, né? Foram para Derbe e Listra, lá ele encontrou Timóteo, que foi depois uma figura muito importante em toda a história cristã, né? Recebeu 2 cartas de Paulo, tal coisa. Icônio, Troade, isso são tudo nomes de cidades. Filipos, onde tem uma história longa com aquela mulher chamada Lídia e com aquele carcereiro o que aconteceu lá durante a noite, terremoto e tal, uma porção de histórias. Esse carcereiro também se converteu. Depois seguiram para Tessalônica. Aí diz que em Tessalônica os judeus também, o pessoal andou criando caso. E uma coisa que não sei porquê, eu acabei não mencionando aí, uma outra cidade, Bereia, onde eles foram depois, e o Atos diz que os de Bereia eram mais nobres, porque quando ouviram a mensagem não começaram a brigar com Paulo, mas disseram, vamos olhar para a Escritura e ver se é verdade. E examinaram, pesquisaram com tranquilidade e disseram, tá, ok. Né? Passou em Atenas, capital, depois foi para Corinto e lá encontrou esse casal, Priscila e Áquila, 2 judeus, que depois ainda aparecem várias vezes, que tinham sido expulsos de Roma pelo Cláudio e por isso estavam em Corinto. E mais o Apolo, que foi outro colaborador bastante importante entre eles. Aliás, há palpites, opiniões por aí que não estão comprovadas e não se sabe que o Apolo talvez tenha sido o autor da carta aos Hebreus, cujo autor a gente não conhece, né? Mas não é uma ideia, talvez até seja verdade, mas não se sabe. Tá? Então aqui está mais uma vez a segunda viagem dele. Agora a terceira viagem, em que ele passou em Éfeso, são 2 capítulos de Atos, passou pela Macedônia, que é uma região da Grécia, passou em Troade e de lá foi para Jerusalém. E quando ele depois chegou em Jerusalém, aí aconteceu todo aquele episódio, daquela confusão toda, e ele teve que ser deslocado para Cesareia, acabou indo para Roma, né? Tudo contrário. A única coisa que foi de acordo com os planos dele foi chegar em Jerusalém. Isso ele queria. A partir daí mudou a história completamente. Terceira viagem, está aí. A trajetória dele para Roma. Ele foi para Cesareia, lá teve os 2 governadores, Félix, depois o Festo, e o Agripa, que era um rei judeu daquela região, também participou das conversas. Várias escalas, naufrágio em Malta, tudo histórias bem contadas em Atos, é melhor reler isso aí e ver os detalhes, e mais algumas escalas até chegar em Roma, né? Bom, está aí o mapa da viagem a Roma. E aí ele ficou pelo menos 2 anos e tem essas perguntas. Será que ele foi absolvido, posto em liberdade? Talvez. Será que ele foi para a Espanha? Talvez. Ele quis visitar Filemon em Colossos. Filemon morava em Colossos e ele escreveu a carta a Filemon e diz, olha, me prepara um alojamento aí que eu pretendo visitar vocês. Quando foi que ele escreveu isso? Como é que ele tinha tanta certeza de estar livre para fazer isso? A gente também não sabe. Mas havia, no mínimo, uma boa probabilidade dele poder fazer isso, né? Depois ele deve ter sido executado por decapitação sob Nero, provavelmente no ano 64. Então esse é um resumo muito grosseiro, muito rápido, com poucos detalhes da história do apóstolo Paulo. Espero que seja útil para servir de chão, de base, para pisar em cima quando forem estudar a vida de Paulo com mais detalhe, né? Era isso.